Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália, estudante de enfermagem pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e também uma das diretoras de marketing da SBLC. E estou aqui para dar início à nossa última aula do primeiro bloco da manhã, apresentando a doutora Lília. Bom, a doutora Lília Nigro, ela é graduada em Medicina pela FAMERP, residente de Clínica Médica pela mesma instituição, fez residência em Cardiologia pelo INCOR, doutorado também pelo INCOR. Atualmente é professora adjunta na FAMERP, diretora do Centro Integrado de Pesquisa pelo Hospital de Base, docente Câmara de Pesquisa FAMERP, diretora da SOCESP Mulher e fellow pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Doutora, é sempre um prazer para nós ter a senhora aqui, que sempre aceita os nossos convites assim de prontimão. Muito obrigada e o tempo é todo seu. Obrigada pelo convite, obrigada, Natália, pela sua apresentação. É um prazer para mim estar aqui e realmente eu tenho procurado aceitar, porque eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que a Liga tem uma função muito, muito importante. Eu tive a oportunidade de estar com vocês no Congresso da SOCESP e perceber o quanto vocês conseguem integrar e chamar o aluno para participar, conseguem estimular as pessoas. Então, por conta disso, eu realmente procuro prestigiar e vir aqui para trazer um pouco daquilo que eu sei para vocês. A minha apresentação, eu vou já compartilhar meus slides, é focada particularmente... Espera aí, deixa eu ver. Aqui, apresentar. Gente, então, o tema que foi me pedido para falar com vocês sobre os distúrbios isquêmicos na emergência. Então, nós vamos começar relembrando um pouquinho da patogênese das síndromes isquêmicas agudas. Então, a gente se lembra que, normalmente, as síndromes coronárias agudas, elas acontecem devido a uma fissura ou, principalmente, rotura na placa de ateroma. Essa rotura, ela acontece normalmente numa placa que está predisposta já, uma placa mole, agredida por cigarro, que tem um núcleo lipídico grande, etc. E a partir do momento em que ela se rompe, acontece uma cascata de eventos que vai culminar com a formação de um trombo fibrino plaquetário. Então, primeiro tem a adesão das plaquetas, depois essas plaquetas são ativadas. Uma vez ativadas, elas vão se agregar, elas formam, então, um trombo branco, nessa fase em que elas estão agregadas, e existe um estímulo, então, da cascata da coagulação, que vai formar uma rede tridimensional de fibrina, que vai firmar firmemente esse trombo na superfície da placa. Então, agora o trombo não é mais branco. Por quê? Porque nesse processo acaba sendo envolvido uma série de células vermelhas. Então, esse trombo é o trombo fibrino plaquetário. Eu não consigo apontar para vocês, mas eu quero que vocês olhem esse trombo e vejam que ele não foi passear para lugar nenhum. Porque é muito comum as pessoas acharem que forma o trombo, mas que o que oclui a artéria é uma embolia, é esse trombo se soltar e embolizar distantemente. Não é isso que acontece. Em 99,9% das vezes, o trombo não vai para lugar nenhum. Ele fica exatamente aí, perto da placa, em cima da placa, na verdade, e junta a placa mais o trombo, existe, então, uma obstrução da luz da coronária. É isso que acontece. Agora, sempre que acontecer isso, vai ter um fechamento da artéria? A gente vai ver que não. Isso depende da profundidade da lesão. Então, se na hora que rompeu essa placa, essa lesão foi bem superficial, você vai ter a exposição de um colágeno que está logo abaixo. E esse colágeno, ele não é tão estimulante da formação de trombina e fibrina. Portanto, a quantidade de trombina que se forma é menor. Então, ele não forma uma rede de trombina tão
tão grande. Portanto, existe sim uma placa de ateroma que, se juntando com um trombo, que, se juntando à placa de ateroma, vai aumentar o grau de obstrução. Muitas vezes vai aumentar bastante. Em geral, a pessoa pode ficar até subocluída, com uma obstrução acima de 90%. Então, isso vai fazer com que prejudique bastante o fluxo para aquela parede, mas observem que, nesse caso, a artéria está aberta, esse azul que vocês estão visualizando. Ou seja, não existe morte celular, porque em momento algum foi interrompido o fluxo de sangue para a parede. Então, nesse caso, o que você tem é uma piora do grau de obstrução. Essa piora é abrupta e é muito importante. Às vezes a pessoa tinha uma obstrução de 70%, de 30% e passa para 90% em coisa de minutos. E isso faz com que a pessoa tenha dor no repouso e um quadro bem agudo. Mas isso é uma angina instável, não é um infarto. Agora, se a lesão for profunda, bem profunda aqui, ó, o que vai acontecer é que o colágeno que é exposto, ele é muito mais profundo e ele gera muito mais trombina e fibrina. Portanto, o trombo que é formado é um trombo muito maior. Então, nesse caso, vai formar um trombo preto aqui, que vocês estão vendo, que fecha totalmente a luz do vaso. E com isso, você cessa o fluxo mesmo. Não tem mais fluxo. Aquela parede que era irrigada por essa artéria deixa de receber sangue. E se isso não for interrompido muito rapidamente, vai acontecer morte celular, que é o infarto. Então, essa é uma segunda possibilidade. A terceira possibilidade é que a lesão não seja nem essa superficial e nem a profunda, que seja uma lesão intermediária. Ou seja, a quantidade, o colágeno que é exposto é um colágeno que produz uma quantidade intermediária de trombina. Portanto, vai ser uma quantidade suficiente para fechar a luz do vaso. Só que a concentração dessa trombina não é tão importante assim. Ela é menos concentrada. Então, a luz do vaso fica fechada, ocluída, então para de ir sangue para aquela parede, começa a ter morte celular, mas a plasmina, que sempre tenta desmanchar o trombo, nesse caso, ela consegue abrir um pouquinho, tá, gente? Não é uma coisa que ela abre, não. Mas ela consegue abrir um pouco a luz do vaso e volta a dar sangue para aquela parede. Esse processo se chama recanalização espontânea. Recanalizou porque voltou a ter fluxo na artéria. Espontânea porque isso não foi um medicamento que você deu, não foi uma angioplastia que você fez que voltou o fluxo, e sim um mecanismo do próprio organismo liderado pela plasmina, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? A pessoa vai ter passado uma fase que, em geral, dura aí uma média, grosseiramente falando, só para ter uma ideia, de 2, 3 horas, que ela fica fechada. Nesse período é suficiente, sim, para morrer uma parte do tecido, tá? Mas, normalmente, sempre a região do subendocárdio ela é mais comprometida, começa ali a parte da morte celular, mas não pega toda a extensão da parede. Isso é um quadro de infarto que normalmente ele é menos intenso do que o infarto daquela artéria que fica fechada e não fecha e não abre nunca mais. Bom, quais serão as consequências da oclusão da artéria para o tecido miocárdico? Então, vai acontecer o seguinte, olha, se você tiver uma artéria que está com esse trombo, vai cessar ou vai reduzir bastante o fornecimento de sangue para o tecido. Lembrando sempre que a doença coronária é uma doença segmentar.
Então, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui está acontecendo numa parede, na parede que é irrigada pela artéria culpada. Então, por exemplo, se a artéria que está acontecendo tudo isso é a coronária direita, então vai pegar a parede inferior do ventrículo esquerdo, vai pegar a parede do ventrículo direito, mas a parede anterior não tem nada com isso, não vai acontecer nada. Olha, se for a descendente anterior, que for a culpada, então parede lateral, a parede inferior não vai ser comprometida. E assim por diante. Se for a CX, que é a circunflexa, vai pegar a parede lateral. E as outras paredes estão normais. E o eletro vai demonstrar isso também. As alterações do eletro que você vai ver, vai ser sempre na parede que está envolvida. E por isso mesmo é que é possível, vendo a parede envolvida, você saber qual que é a artéria culpada. Bom, então, voltando. Você, quando fecha a artéria ou ela fica subocluída, você tem um prejuízo importante do fornecimento de sangue para o tecido, só naquela parede. Bom, o que vai acontecer? Esse processo inicial vai ser um processo de isquemia. Como que acontece o processo de isquemia? Então, a primeira coisa, olha, gente, se você, uma parede, está recebendo muito pouco sangue ou nenhum sangue, o que vai acontecer com o ciclo de Krebs? Você se lembra que o ciclo de Krebs depende essencialmente do oxigênio para ele funcionar. A partir do momento em que você não tem esse oxigênio, ou tem muito pouco, você não vai ter condição de rodar o ciclo de Krebs. Portanto, você vai ter um prejuízo muito grande da produção da energia, da produção de ATP, e vai ter um desvio para a anaerobiose. A anaerobiose, como vocês sabem, ela não tem a eficácia que tem a aerobiose. Portanto, a quantidade de ATP que vai ser produzido vai ser infinitamente menor. Então, vai ter uma redução de energia, vai ter anaerobiose, e essa anaerobiose tem um preço muito forte a pagar, que é o aumento da produção do ácido lático e, consequentemente, a acidose metabólica. Mas observem, gente, que tudo que eu estou falando para vocês, tudo, eu estou falando simplesmente em alterações metabólicas da célula. Vocês viram que eu não falei em momento algum em alguma lesão estrutural. A célula, nesse momento em que ela está isquêmica, ela é uma célula íntegra, totalmente íntegra. Então, se você pegar um microscópio eletrônico e avaliar, ela está perfeitinha, parece que não está acontecendo nada. Todo o processo é metabólico. Isso é o que caracteriza a isquemia. Bom, no eletrocardiograma, o que nós vamos ver como consequência da isquemia? Nós vamos perceber que vai aparecer um infradesnível do segmento ST. Esse infradesnível é a alteração mais característica. Pode também acontecer uma onda T negativa e apiculada dessa forma, como eu estou mostrando para vocês, apiculada no sentido de ser, ela fica com esse formato, em vez de ser aquele formato redondo. E, normalmente, a morfologia típica da lesão isquêmica, a onda T passa a ser simétrica. Vocês se lembram que a onda T normal, ela é assimétrica, ela tem uma subida lenta e uma descida abrupta. Então, nesse caso aqui, que está invertido, se você desinverter essa onda T, mesmo assim, ela não vai ser normal. Ela vai ficar como uma tenda, apiculada e simétrica, coisa que não é normal, tá? Então, essas duas características, elas podem vir isoladas ou em conjunto. Então, você pode ter uma pessoa que tem infradesnível e onda T dessa forma, você pode ter só o infradesnível, ou você pode ter só a onda T invertida, profunda e simétrica, dessa forma como aparece aqui no slide para vocês. Isso tudo são as alterações eletrocardiográficas da isquemia, certo? Agora, uma coisa muito importante. Então, tá,
quando eu ver uma alteração desse tipo, um infradisnível e ou uma onda T invertida, eu sempre posso afirmar, do ponto de vista do eletro, que isso é isquemia. Eu sempre posso afirmar isso, ou existem outras causas que levam a essa alteração do eletrocardiograma? Sim, existem outras causas. E essas causas são as causas secundárias. Então, as principais são as hipertrofias ou sobrecargas ventriculares e os bloqueios de ramo. Então, nesse caso, por exemplo, quando o paciente tem uma hipertrofia ventricular esquerda, aqui está um exemplo, observem aqui em V4, V5, V6, que você tem infradisnível do segmento ST e uma onda T bem profunda e simétrica, tá? Uma alteração que poderia perfeitamente ser de isquemia, tá? Observem que a mesma coisa acontece aqui em AVF, olha, acontece em V1, em V2. Então, você tem essa alteração bastante característica, certo? Que você poderia jurar que seria uma alteração isquêmica. É tudo que eu acabei de falar para vocês. Infra com onda T invertida, com ela simétrica e etc. Tá? Mas, nesse caso aqui, a causa dessas alterações do segmento ST não é isquemia, e sim uma hipertrofia ventricular esquerda. Então, esse eletro faz parte do conjunto da hipertrofia. Se você faz esse eletro na pessoa hoje, ele vai ser assim. Depois de amanhã, a mesma coisa. Daqui mês, igual. Daqui um ano, a mesma coisa. Daqui 10 anos, igual. Certo? Porque isso faz parte do quadro da hipertrofia. Ou seja, essas alterações da repolarização ventricular, que é o segmento ST, elas são secundárias a essa hipertrofia. A mesma coisa acontece nos bloqueios de ramo. Aqui eu trouxe um exemplo de um bloqueio de ramo direito. Então, o que você vai ver? Além do alargamento, né, do QRS, que é típico dos bloqueios completos de ramo, você vai perceber que você tem um infradisnível do segmento ST, duro que eu não posso apontar. Olha em V1, eu estou olhando V1, mostrando, eu vou tentar mostrar até com o dedo aonde. Olha, aqui tem o infra, certo? E depois você vê que tem uma onda T negativa e bem apiculada e simétrica. A mesma coisa em V2, olha, em V2 tem a mesma coisa, V3, né? E assim por diante. Então, isso é uma alteração secundária ao bloqueio do ramo direito. Se você fizer esse mesmo eletro daqui 2 anos, vai dar a mesma coisa. Então, é uma alteração secundária da repolarização ventricular. Beleza. Aí, tem as alterações primárias. As alterações primárias não é sempre que é isquemia também. Pode ser uma alteração inespecífica da repolarização ventricular. Essa alteração inespecífica, ela geralmente pode ser, por exemplo, porque o paciente tem uma miocardiopatia grave, avançada, uma dilatação global das câmaras. Então, você pode ter uma onda T invertida, por exemplo, como essa aqui desse exemplo. Você observa que é uma onda bem rasa, tá? Completamente diferente daquele formato mais característico da isquemia, certo? E isso difuso em todo o eletrocardiograma, e não só em uma única parede, embora possa acontecer também em algumas paredes e outras não. Então, isso seria secundário, é uma alteração primária do próprio miocárdio, mas não é isquêmica. Agora, a alteração mais importante, que é o foco dessa aula, é a alteração isquêmica do miocárdio. Essa sim é a que nos interessa, que é o mais característico desse exemplo aqui. Está mostrando um infra, que eu trouxe um exemplo bem radical, né? Um infra enorme aqui, e também uma onda T simétrica e bem profunda, como vocês estão visualizando nesse outro exemplo, tá? Agora, vocês podem me perguntar, professora, e uma pessoa que tem uma sobrecarga ventricular esquerda, por exemplo, uma pessoa que tem um eletro desse jeito,
nem sabe que o eletro é assim, porque nunca fez eletro, por exemplo, e começa a ter dor precordial. E vai no teu plantão, tá? Você vai perceber no eletro que ela fizer que ela tem uma sobrecarga. Você vai perceber pelo aumento, né, do tamanho da onda R, da onda S em V1 e da onda S em V5 e V6. Você tem os critérios para uma hipertrofia. Portanto, você sabe que essas alterações que estão aparecendo aqui pode ser o tal do padrão strain, que é alteração secundária da repolarização. Pode ser devido a esse quadro. Mas existe a possibilidade de que esse paciente esteja fazendo um quadro isquêmico. Ele pode estar com um quadro de isquemia miocárdica, e essa alteração que você está vendo aqui pode ser isquemia e não secundário à repolarização? Claro que pode. A pessoa que tem sobrecarga, ela também tem direito de infartar. Ela pode sim estar com um quadro isquêmico, uma angina estável, o início de um processo de infarto, um processo de infarto já em vigor, e você, como que você vai diferenciar se o eletro da pessoa tem essa alteração? A importante é perceber o seguinte, gente, você vai pelo contexto clínico da situação. Uma coisa é você pegar esse paciente com esse eletro no ambulatório, no seu consultório, uma pessoa que veio com uma consulta de rotina ou que veio com uma queixa que a pressão dela está subindo, ela não tem nenhuma dor no peito, ela não tem nenhuma evidência de um quadro agudo, ela não tem nenhuma evidência que ela possa estar fazendo um quadro de isquemia por aguda, ela não tem nenhum, ela não está hemodinamicamente instável, não está com queixa de falta de ar, não está com queixa de dor no peito, nada. Nesse contexto, você vai falar, isso aqui é um padrão strain, é um padrão relacionado ao quadro que ela tem atual, certo? Agora, muito diferentemente, se você pega um quadro desse, na pessoa que chegou no seu plantão, referindo, plantão eu digo porque, em geral, essa pessoa vai procurar agudamente, né? Mas mesmo se estiver no teu consultório, mas ela relatar para você que ela está tendo dor no peito, ou que ela não tem dor no peito, mas ela está tendo uma falta de ar súbita, um quadro de descompensação, qualquer coisa que mostre para você que o quadro é abrupto e súbito e seja suspeito de isquemia miocárdica, você vai pensar no pior cenário. Eu sempre digo o seguinte, sempre a melhor forma de você cuidar de um paciente que está com um quadro suspeito de isquemia miocárdica aguda é você ser pessimista. Você nunca vai pensar, isso aqui, essa dor no peito dele deve ser uma bursite, e essa alteração de eletro, isso aqui é por causa de sobrecarga. Não. Você vai pensar no pior cenário, porque é esse que você tem que afastar. Porque se você não pensar, você não vai investigar. E se você pensar, você só vai dispensar esse paciente depois que você excluir. Mas você pode me dizer, professora, mas a dor dele era atípica, ou é uma pessoa que tem baixa probabilidade, porque é muito jovem, não tinha fator de risco, chegou com uma dor atípica, eu faço eletro, dá isso. Eu vou pensar, pensa assim, você tem certeza absoluta, você pode jurar por Deus que esse quadro não é isquêmico, a ponto de você falar, pode ir embora agora para a tua casa, porque você não tem nada, ou o teu problema não é grave, você pode vir amanhã numa consulta com o médico da reumato, porque o teu problema é uma dor neurológica, é uma dor neuromuscular. Você pode afirmar isso? Ou existe 3% de chance de isquemia? Se houver, pensa na isquemia e conduza como isquemia. Afaste a isquemia para depois mandar esse paciente embora. A gente que trabalha em terapia intensiva sabe o quanto chega todos os dias pacientes mal atendidos nas UPAs da vida, nas unidades de pronto atendimento, nos plantões de paciente de convênio.
os pacientes procuram com a dor no peito e são mandados embora para casa. Muitos deles morrem em casa e aqueles que voltam, conseguem voltar, voltam piores. Às vezes a pessoa procura, ela ainda não estava fechada a artéria, ela teve uma dor, a dor acabou, rapidamente ela foi para o hospital, o médico manda ela embora. Então, isso não pode ser você que seja um médico que faça isso no futuro. Não vai ser você. Você não, você vai pensar no pior e você vai procurar fazer o que é melhor para o paciente, que é pensar pessimistamente, e se for depois uma coisa que não é nada, ótimo, mas você descartou. É assim que se faz. Agora, o que é o maior dado para você saber distinguir a isquemia das outras causas de alteração secundária da repolarização? Sabe o que é? É fazer elétrons seriados. Quando você faz elétrons seriados, você vai passar a ter uma certeza, que é a seguinte, olha só, você faz um eletro e depois de 3 horas você faz um novo eletro, ou seja, o paciente chegou, te procurou numa situação aguda, de dor no peito, você faz um eletro, você acha que esse eletro não te deu o diagnóstico, porque ele não está alterado o suficiente para isso, o que você faz? Você segura o paciente, você não vai internar ele na hora na UTI, não é isso. Você não vai fazer um cateterismo dele na hora. Se você está em dúvida, porque o quadro dele é pobre ainda, não te dá os elementos suficientes para ter certeza, você faz o seguinte, segura o paciente e observa. E o que você vai fazer? 3 horas depois, você vai repetir o eletro. E se antes disso ele tiver uma piora da dor, uma melhora da dor, qualquer alteração do quadro, uma instabilidade hemodinâmica, uma taquicardia, qualquer coisa, você não vai esperar as 3 horas. Você vai fazer um eletro imediatamente. E você vai comparar o eletro inicial que você fez com esse novo eletro. E assim sucessivamente, a cada 3 horas, você vai fazendo isso. E o que você vai fazer? Você vai observar se houve alguma mudança do primeiro eletro para o segundo eletro. E para você visualizar essa mudança, gente, não é você fazer o primeiro eletro, fazer o segundo e olhar só o segundo. Não. Você não vai conseguir enxergar mudanças sutis. Você vai pegar os 2 elétrons, colocar os 2 elétrons assim, ó, um com o outro, tá? E você vai olhar igualzinho o jogo de 7 erros, tá? Você vai olhar D1, D1, D2, D2, D3, D3, dessa forma. Você vai olhando e procurando, tem alguma alteração que pode ser de piora ou de melhora no segmento ST? Se tiver, você pode afirmar que isso é dinamismo. E o dinamismo, gente, ele só acontece na isquemia. Ele não acontece em outras situações, tá? Então, nesse caso, você pode afirmar que essa alteração que apareceu no segundo eletro é isquêmica. A partir daí, você já tem o diagnóstico sindrômico. Você está diante de uma síndrome coronária aguda, porque você tem 2 elementos. Você tem a dor, que motivou a procura do paciente, e você tem a alteração eletrocardiográfica. Então, você já tem 2 padrões. Você ainda não pode dizer o diagnóstico etiológico. Por quê? Para ter o diagnóstico etiológico, ou seja, saber se é infarto ou se é uma angina instável, você vai precisar do resultado da troponina, que nesse momento você já colheu, só que você vai sair o resultado depois. E quando se tiver a troponina, é que você vai poder dizer, teve alteração da troponina? Então, teve infarto. Não teve infarto, certo? Mas o diagnóstico sindrômico, que é o que te interessa para você tomar a conduta na emergência, você já tem.
Porque para tomar conduta na emergência, você não precisa do resultado da troponina. Se você vê que o paciente tem supra, você sabe que ele está fechado. E esse fechamento é agudo. E se a célula está fechada, é porque está viva. Portanto, você tem o que salvar. Então, você não vai esperar troponina nenhuma, tá? Mas o começo do diagnóstico começa com esse dinamismo. É muito, muito importante que você faça isso. Mas tem um dado, gente, super relevante nessa história, que é o seguinte: para você ter certeza que houve dinamismo, você precisa ter certeza que o segundo eletro que você fez foi exatamente as derivações, você colocou os eletrodos exatamente no mesmo lugar, tá? Se a pessoa, você tem aquele eletrodo adesivo bonitinho que tem, tudo bem, você cola, você faz o local das derivações, cola e deixa ali. Cada vez que você tem que fazer um eletro, você só conecta nos eletrodos. Se você não tiver um aparelho de eletro desse jeito, você tem que marcar o peito. Em geral, o ideal é com aquelas canetas que usa-se para cirurgia, por exemplo, de varize, né? Que você tem que treinar, se não é você que vai fazer, mas conversar com o pessoal que vai fazer, o técnico, o farmacêutico, o técnico ou o enfermeiro, explicar, olha, você tem que marcar o peito e na próxima vez o eletrodo tem que ser colocado exatamente nesse lugar. Porque senão essas alterações que você pode ver pode ser consequência da mudança do lugar do eletrodo e não um real dinamismo, tá? Então, esse é um ponto muito, muito, muito importante. E a gente sabe que se você tiver esse tipo de noção, essas 3 noções que eu falei até agora. Primeiro, jamais descartar um quadro porque o paciente tem um eletro normal ou porque ele tem um eletro que pode ser explicado por uma outra causa, por exemplo, uma hipertrofia. Já segurar esse doente, se ele tem um quadro de dor, e deixar ele em observação. Segundo, é que você não depende da troponina para agir. E terceiro, você vai buscar o dinamismo. Essas 3 coisas juntas, se você tiver essa consciência, jamais você vai ser aquele médico que vai mandar uma pessoa embora e matar ela em casa ou condená-la a passar o resto da vida sem poder trabalhar, porque você fez com que ele fritasse esse miocárdio no período que ele ficou na casa dele. E ele procurou você, ele confiou em você e você não foi capaz de fazer por ele o que ele precisava. Mas se você fizer essas 3 coisas, você não vai cometer esse erro. Bom, então, gente, esse é o primeiro ponto que a gente conversou. Eu enfatizei bastante porque é o assunto da aula. Agora, o restante eu vou falar mais rápido, porque não é o assunto específico que vocês me pediram. Mas eu vou finalizar para mostrar as diferenças do que você pode encontrar em termos de eletrocardiograma. Então, olha, o tempo passou, esse paciente que estava com todo esse quadro de isquemia, está com aquela artéria fechada, essa artéria não está aberta, ela está fechada, tá? E não abriu. Então, nesse caso, se o paciente estiver com a artéria fechada, esse quadro vai piorar. O próximo passo é o seguinte: você vai começar a ter lesão estrutural. Essa lesão estrutural, a primeira coisa que vai acontecer é aumento do tamanho dos poros da membrana celular. E com isso vai sair potássio das células. A saída do potássio, tornando esse ambiente da célula negativo, vai inverter o potencial de ação e fazer com que no eletrocardiograma apareça o supradesnível do segmento ST. Ou seja, a leitura que você tem que ter do supradesnível do segmento ST numa pessoa com dor no peito, porque o supra também não acontece só quando a artéria está fechada. Pode ter outras causas, embora raras. Mas o supradesnível do segmento ST numa pessoa que está referindo dor no peito ou que teve dor no peito nas últimas 12 horas, ele é característico de que a artéria está fechada. Por quê? Porque se a artéria estivesse subocluída,
ele ia permanecer com esse quadro de isquemia, não ia ter lesão estrutural e, portanto, a célula não ia aparecer o supra, ia ficar só na isquemia, tá? Quando ela evolui para a supra, significa que houve lesão estrutural. A primeira delas é a saída do potássio, e depois tem uma sequência de alterações que vão acontecendo. Essa célula está sofrendo a falta do oxigênio. Então, o próximo passo é ter um edema celular. Você observa que essa segunda célula está bem mais inchada que essa primeira. As organelas começam a se desorganizar, elas começam elas começam a sofrer ruptura, elas começam a ficar demasiadas e rompem. E isso vai, até que chega a um ponto em que não tem mais volta. E a partir daí, essa célula vai morrer. E esse processo, quando a célula morre e ela arrebenta, e ela vai jogar o seu conteúdo na circulação, é por isso que esses elementos tem alguns que você consegue medir com um kit específico, por exemplo, a troponina. É por isso que, para você poder dar diagnóstico de morte celular, você precisa dessas alterações, de CKMB, de troponina. Por quê? Porque isso, normalmente, essa troponina não devia estar presente no sangue, numa quantidade alta. Ela devia estar dentro da célula. Se ela está fora, é porque a célula está arrebentando e morrendo, certo? Esse processo é a necrose. Eu sei que a necrose é um termo que a gente não devia falar, porque é um diagnóstico histopatológico. Mas do ponto de vista prático, é assim que a gente fala. Então, quando acontece a necrose, ela não acontece toda de uma vez, ela começa sempre na região subendocárdica e vai indo para a região epicárdica, né? Mas, a partir do momento em que você tem a necrose, você vai ter o surgimento de uma nova onda do eletrocardiograma, que é a onda Q. Então, lembra o seguinte, quando surgiu, nós vamos ver a sequência. Estava com infra, inversão de onda T, que é a isquemia. Depois começou a ter lesão estrutural na artéria fechada. Se a artéria estiver aberta, aquela angina instável, vai ficar só nisso. Se ela estiver fechada, vai evoluir. Agora, nós não estamos mais só na isquemia, nós estamos na lesão. A lesão é pior que a isquemia, porque tem todas aquelas alterações metabólicas, mas tem também lesão estrutural. Mas a lesão é uma fase em que a célula está viva, tá? Portanto, o supra é a esperança. Toda vez que você tem supra, você sabe que o quadro é agudo, que a artéria está fechada, mas que não faz tanto tempo assim que fechou, a ponto de que tem células vivas que você pode salvar, tá? Então, é por isso que se exige nos protocolos que você tenha supra de nível para você poder abrir a artéria, ou seja com fibrinolítico, seja com angioplastia primária, tá? Bom, beleza. Aí vocês estão vendo que aqui não tem onda Q, né? A partir do momento em que ocorre a necrose, aí sim surge a onda Q. Essa onda Q, que é essa aqui, tá? É a primeira onda negativa, se chama Q, tá? Enquanto você tiver... você vê o eletro dessa forma, aí você fala assim, bom, beleza, eu tenho onda Q, eu tenho necrose, então não tenho mais o que salvar? Esse seria o raciocínio. Puxa vida, que dó, já apareceu a necrose, então acabou. Não adianta mais eu fazer uma angioplastia primária? Não, não é verdade, porque eu não tenho o supra aqui, o supra não está ainda acontecendo. Enquanto tiver supra, tem esperança. O que é o supra? São células vivas que estão em eminente risco de morte, mas estão vivas. Se você der sangue de volta, muitas delas vão conseguir se recuperar. Bom, e aqui está o processo que a gente vê ao longo do tempo, tá? Então, normalmente, o que acontece é o seguinte, nos primeiros minutos, até 20 minutos, existe só a isquemia, que é essa aqui, né? O eletro está desse jeito, né? Então, você tem infra e ou inversão da onda T. Depois de 20 minutos, 100, você vai começar a ter lesão estrutural, o que vai fazer com que surja o supra.
Então, acima de 20 minutos, esse supra pode surgir, mas não necessariamente logo depois. O supra pode demorar até 6 horas para aparecer, e tem gente que não tem supra, tá? Mas, no geral, todas as alterações acontecem na camada interna, e ela vai piorando em direção à camada externa, ou seja, ela começa na região do endocárdio e vai caminhando nessa parede até chegar no epicárdio, tá? Por que, professora, que começa a lesão sempre, tanto a isquemia quanto a lesão, depois a necrose, acontece sempre de dentro para fora? É uma coisa meio lógica de pensar, gente. As artérias coronárias não são epicárdicas, elas não ficam aqui. Então, quem recebe mais nutrientes? É quem está perto da artéria ou quem está longe? É quem está perto. Então, aqui, quem está perto da artéria aqui é menos prejudicado. O pior lugar é a região endocárdica, porque é a que está mais longe. Tá? Além disso, ela é submetida à pressão da parede. Então, por essas duas causas, faz com que a pessoa tenha essa coisa que começa de dentro para fora. Tá? Depois, a necrose também começa de dentro para fora. E enquanto você tiver isso aqui, você vai ter um eletro desse tipo. Ó. Você tem a onda Q, porque você tem necrose, mas você tem supra, porque você tem célula viável. Nessa fase, compensa muito você ainda fazer algum procedimento. Esse processo, em geral, 2 a 3 horas. E aí eu vou explicar uma coisa muito importante para vocês. Em média, no Brasil e no mundo, o paciente chega até uma unidade, um hospital, com um quadro de infarto, com 2 horas e meia a 3 horas de dor, 3 horas e meia, infelizmente. Lógico que o ideal seria ela chegar na primeira hora, 40 minutos, mas é muito raro, porque existe todo um processo até a pessoa ir para o hospital, às vezes ela chama a ambulância, às vezes vai de carro próprio, chega, às vezes, por exemplo, existe todo um sistema onde ela é atendida primeiro numa UPA, vai ter um médico que vai fazer uma espécie de um screening, né? E aí, depois ele vai mandar para o hospital que realmente vai atender esse paciente. Então, em geral, por exemplo, no hospital de base, em Rio Preto, a primeira eletro que chega, o mais comum de você ver, é esse aqui, ó. Esse eletro. E não esse. Tá? Em geral, é esse aqui. Mas você vê que ainda tem supra e tem, embora tenha onda Q. E tem muito músculo para ser salvo ainda. Mesmo um eletro como esse segundo exemplo aqui, em que você tem onda Q bem profunda já, e você vê que o supra já reduziu, ainda tem supra, portanto, ainda tem o que salvar. Só que depois de 12 a 24 horas, dependendo da rede de colaterais que esse paciente tiver, toda a extensão da parede, desde o endocárdio até o epicárdio, morreu. A partir daí, não tem mais o que salvar. E você não tem mais célula despolarizando. É por isso que você passa a ter o chamado complexo QS, que é como se você somasse a onda Q à onda S. E você não tem mais onda R, que é a despolarização, que é justamente a célula viva. Tá? A partir disso aqui, não tem mais o que salvar. Então, quando o paciente chega até você, dessa forma, em geral, ele está sem dor, porque a dor só existe enquanto ele tem isquemia, e a partir disso, não tem mais o que fazer, em termos de abrir essa artéria. Então, a linha do tempo do que nós vimos até agora é essa. Ele começa um eletro normal, ele passa para um eletro com supra, isso eu estou falando do infarto, tá? Em geral, ele pode não ter alteração isquêmica, e essas alterações isquêmicas, aquela infra, etc., você só vai ver no paciente que chega até você e só está com a artéria aberta. Porque aquele que está fechado, não dá tempo de você ver. Você sabe que esse processo acontece, mas você não vê. Quando ele chega até você, ele já está com supra, certo? Aí o supra com onda T, depois o supra começa a cair, a onda T fica invertida, às vezes meses, semanas ou meses, e depois, em geral, ela volta ao normal e a onda Q não volta mais. Ela fica o resto da vida. Isso aqui é um infarto crônico ou cicatrizado,
que vai ser possível você identificar, então, que a pessoa teve um infarto 10 anos depois. Bom, e para finalizar, gente, nós vamos mostrar as situações clínicas que vocês podem pegar na emergência. Então, o paciente chega com uma dor sugestiva de síndrome coronária aguda. Você faz um eletro, tem isso: inversão de onda T e ou onda T invertida. Ou seja, um eletro de isquemia miocárdica. Não tem supra, certo? Portanto, não está essa artéria, você sabe que ela não está fechada, ela está aberta, só que ela não está aberta normal, porque senão a pessoa jamais teria isquemia no repouso. Você está fazendo eletro de repouso, você não está colocando ela na esteira, certo? A pessoa que tem isquemia crônica, um quadro não é agudo, ela só vai ter essa isquemia aqui se você colocar ela na esteira para andar. Na vida real, deitou, fazer um eletro, não acontece nada, o eletro é normal, certo? Aí você vai ver dessa forma, aí você sabe que pode ser duas coisas. Você sabe que isso aqui é uma isquemia miocárdica. Mas é certeza que esse paciente tem uma angina instável, que ele nunca fechou essa artéria? É certeza, você pode afirmar isso? Não, você não pode. Por quê? Porque pode ser isso, sim. Pode ser uma pessoa que fez uma oclusão, uma obstrução, por exemplo, de 95%, 92%, e ficou assim o tempo todo e não morreu nada de tecido. E quando chegou até você, ela está do mesmo jeito que ela estava lá na casa dela. E pode ser que elas tenham, assim, fechado. E esse fechamento foi provocado por ele fechou, só que é aquela lesão intermediária. Então, essa artéria abriu. A recanalização espontânea aconteceu. Nesse caso, tem sim morte celular, mas a artéria está aberta quando você vê o doente. Por isso é um infarto sem supra. Tá? Então, toda vez que você vê um eletro assim, você dá um diagnóstico sindrômico de angina instável ou infarto sem supra. E você só vai saber qual dos dois que é na hora que sair o resultado da troponina. E não tem importância isso, porque independentemente de ser uma ou a outra, você não tem que abrir a artéria. Agora, então esse aqui seria a recanalização espontânea. Agora, se o paciente chegar assim no teu plantão, um supra, e você pode ter duas coisas. Você pode ter duas coisas. A primeira, olha, ele chegou com supra. Você pode pensar, é sempre uma artéria que tem uma placa que rompeu, formou um trombo que ocluiu a artéria. É certeza que é isso? Não. Pode ser espasmo. O espasmo, ele provoca também o fechamento da artéria, que leva à lesão, que leva ao supra, tudo igual. Só que não é provocado por um trombo mais placa, sim pelo fechamento da artéria. Nesse caso, é indistinguível. A dor, o paciente tem dor de supra. Só que como você vai saber se é um ou outro? Você vai dar nitrato sublingual. Se ele responder desaparecendo a dor, ou reduzindo muito e desaparecendo o supra, isso é espasmo. Porque se ele tiver ocluído com um trombo e uma placa ali, isso não vai acontecer, tá? Então, nesse caso, você descarta a possibilidade de ter que abrir, é espasmo. Agora, se ele, ao contrário, ficou assim e não melhorou, você vai ter o quê? Um quadro, sim. Aí você vai pensar, ele está com trombo oclusivo. E aí é esse paciente que você vai correr com ele para procurar abrir essa artéria, salvá-la de alguma forma, seja através de uma angioplastia primária, seja através do fibrinolítico, certo? E as mensagens que eu gostaria de deixar para casa são que a avaliação do eletrocardiograma deve ser feita em conjunto com a clínica do paciente, né? E que nos quadros agudos, você sempre tem que pensar no pior cenário, ou seja pessimista, tá bom? Muito obrigada. E agora eu vou interromper o meu compartilhamento e vou ficar à disposição de vocês para perguntas. Doutora, nosso chat está repleto de elogios à senhora.
de como a aula foi boa, extremamente didática, e a gente tem algumas perguntas. Obrigada. Primeira pergunta é da Gabriela Ferreira. Ela diz: professora, eu realizo o exame e praticamente em todos os pacientes com hipertensão, ele aparece. Perdão, gente, errei aqui. Eu realizo o exame e praticamente em todos os pacientes com hipertensão arterial sistêmica aparecem alterações inespecíficas de repolarização ventricular. É considerado normal devido ser hipertenso? Olha, essa pergunta é muito boa. Não é, Gabriela. É Gabriela, né, que fez a pergunta. Isso. Não é normal. Normalmente, as alterações da repolarização, ou seja, inversão de onda T, infradisnível, que aparecem no paciente que tem hipertensão, já são um prenúncio da hipertrofia, porque é assim, a sequência é assim. Todo paciente hipertenso, ele não necessariamente vai ter hipertrofia. Aliás, muitos pacientes, principalmente aqueles que são bem tratados, que controlam a pressão, não vão ter hipertrofia nenhuma, graças a Deus. Aqueles que vão desenvolver hipertrofia, a primeira coisa é assim: a hipertrofia começa a aparecer, você faz o eletro, não tem nada. O eletro não é tão sensível para captar a hipertrofia logo no começo, tá? Aí, por exemplo, você faz um ecocardiograma e no eco você vê a hipertrofia, só que no eletro não tem, tá? Aí depois começa a aparecer a alteração secundária da repolarização. E você não tem ainda aquele aumento do tamanho da onda S, da onda R. Isso, você ainda não tem os critérios eletrocardiográficos para hipertrofia. Por quê? As alterações secundárias prenunciam, elas vêm antes. Tá? Nessa fase, você não pode afirmar ainda. Para afirmar, pelo eletro, não pode. Você vai saber que a pessoa tem pelo eco. Aí depois aparece os outros sinais. Quando você tiver obrigatoriamente a pessoa que tem hipertrofia, ela tem obrigatoriamente que ter a lesão, a alteração inespecífica. Você entendeu? Porque ela vem antes. Não pode ser só o aumento. Normalmente, quando você pega só o aumento do tamanho da onda SR, isso é fisiológico. É, por exemplo, porque a pessoa é jovem, porque ela é longilínea, entendeu? E não patológico. É isso. Entendi. Obrigada, doutora. A gente tem mais uma. Essa é da Giovana Moraes. Ela diz: na visão fisiopatológica, por que a hipertrofia do ventrículo esquerdo e o BRD causam a alteração de repolarização no ECG? Eu falo sempre que eu gosto muito mais de dar aula para aluno do que para residente, porque o aluno, vocês estão numa fase em que vocês ainda estão próximos da época da fisiologia, e vocês querem saber o porquê das coisas. E depois a gente que é médico tende a não questionar mais. Então, as perguntas mais interessantes são sempre do aluno. Por quê, né? Eu dei uma informação, mas por que isso acontece? Porque, na verdade, existe sim uma hipertrofia nas duas situações. Desculpa, pelo amor de Deus, não é hipertrofia. Existe sim uma isquemia. Existe. Por exemplo, pensa o paciente hipertenso que tem um ventrículo que está trabalhando ali, trabalhando para mandar sangue para um local que está com a pressão alta. Ele tem que trabalhar bastante e isso que acontece a hipertrofia. Quando você tem um aumento do número de células, que é a hipertrofia, você não tem um aumento correspondente da vascularização. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Você tem mais células para ser nutridas e você não tem o vasos sanguíneos suficientes. Então, é sim uma isquemia, por isso que acontece isso. Só que, na realidade, não é uma obstrução da coronária, é um outro mecanismo. Deu para entender? É isso.
Nossa, deu sim. E agora é uma questão minha. Nessa questão que a senhora acabou de explicar, em pacientes que têm chagas, é o mesmo mecanismo? Não, normalmente no Chagas, o que existe é um sofrimento Tá. crônico Uhum. do miocárdio, que é devido a todas as lesões estruturais. Então, quando você tem Chagas, você tem um sofrimento causado por uma série de coisas, e muitas dessas coisas são estruturais mesmo. Então, por exemplo, toda vez que você tem dilatação de uma câmara cardíaca, essa dilatação ela é acompanhada da formação de trave de fibrose. Então, isso é morte celular. Então, as células ficam num sistema de um alto sofrimento, tem muita apoptose, muita morte das células. Então, é como se o paciente que tem uma miocardiopatia tem um sofrimento, uma agressão das células. Essas células estão, sim, com problema de nutrição, elas têm uma isquemia relativa também, mas é um processo mais generalizado. E isso é que caracteriza, por isso que dá essas alterações estruturais. Entendi, doutora. Obrigada. A gente tem mais alguma dúvida? Tem do Bernardo. Ele diz assim: professora, tendo em vista a importância de realizar o CAT o mais rápido possível, como proceder nesses casos duvidosos? Aguarda-se as 3 horas para realizar o eletro mesmo assim? Excelente pergunta também. Nossa, as perguntas excelentes, gente. Parabéns. Olha, é o seguinte: quando você pega um caso duvidoso, em geral, gente, é assim. Olha como que Deus é injusto. Deus é injusto? Não. Como que a vida é? É assim: o paciente que chega com dor no peito, no plantão, ele chega, existe 20% de chance dele chegar com eletro normal, totalmente normal. Ou alterações tão pobres que somente uma pessoa que é muito experiente consegue ver, tá? Quase normal. 45% dos pacientes chegam com lesões, com alterações do eletro duvidosas. São assim, é um infra, mas é um infra muito, muito discreto. É uma onda T invertida, mas ela não é profunda. Em vez de aparecer em várias derivações, aparece numa só. Uma série de coisas que não dá para você jurar. Sabe aquela coisa que você bate o olho e fala, ai, será? Será? Mas não tem certeza. E você vê, é quase 50%. Junta com os outros 20 que tem eletro normal, você percebe que a maioria, quando ela chega, o eletro não te ajuda. O eletro não te ajuda e você precisa dele para você firmar diagnóstico. Você não pode ir só pela clínica, tá? Na clínica, você consegue só pela clínica quando o paciente tiver alguma coisa no exame físico que vai te dar uma pista de que aquele paciente tem alto risco. Tipo, por exemplo, olha, o paciente chega ferindo dor no peito e ele está com estertor no pulmão. Pô, peraí. Se ele está com estertor no pulmão, ele está tendo o quê? Uma falência do ventrículo esquerdo aguda. Por que alguém teria uma falência do ventrículo esquerdo aguda? Porque ele está infartando, certo? Aí fica a probabilidade daquela dor ser isquêmica e ser causada por um infarto é enorme. É como se você fizesse assim, acabou. Praticamente você fechou o diagnóstico ali, na hora que você examinou o doente. Mas se ele não tiver isso, uma alteração, o choque cardiogênico, um sopro que mostra que ele pode ter uma complicação mecânica, você vai ficar em dúvida. Tá? Aí você pega o eletro, em 65% dos casos, você vai continuar em dúvida. Tá? E pior é o seguinte, gente, parece que é uma coisa, mas aquele doente que chega com aquele quadro escarrado, sabe assim, estou com uma dor no peito, mostrando a região reto-external, dizendo para você que a dor é em queimação, a dor está irradiando para o braço, ele está suando frio, ele é velho, ele é homem, ele tem 4 fatores de risco. Esse quadro que é assim de livro, esse chega com o eletro alterado. E aquele que você precisa que o eletro está alterado, porque é aquele cara de 40 anos que chega com uma dor, não é muito típica, a dor é queimação,
assim, que você está na dúvida, você fala, eu vou olhar o eletro, aí o eletro também é duvidoso. Ou seja, você junta as duas dúvidas. Gente, e tem mais uma coisa. Nas emergências da vida, em todos os países, mais de 80% dos atendimentos não são feitos por cardiologistas. São feitos por médicos das mais diferentes especialidades. Porque vocês vão ver isso. Muitos de vocês vão trabalhar em emergência, certo? E muitos de vocês não vão ser cardiologista. Vai ser uro, vai ser nefro, vai ser dermato, vai ser outra coisa. Então, por isso que os protocolos que foram feitos de uma forma que, se você seguir, não tem erro. Porque é difícil mesmo, tá? Então, o que você faz? Seja pessimista, segura o doente, faz eletroseriado, faz troponina, certo? E vai observando. E vai vendo esse eletro procurando dinamismo. Então, muitas vezes, você não sabe na hora, mas algumas horas depois você vai saber. E você só vai mandar o paciente embora para casa quando você tiver certeza, certo? Isso faz com que o teu atendimento, você não precisa ser cardiologista, você não precisa ser especialista, você não precisa ser super experiente, que você vai fazer o melhor pelo paciente. É isso. Nossa, muito bom. É sempre um aprendizado toda a resposta. A gente tem mais uma dúvida. Essa é da Isaura Lobo. Ela diz: bom dia, doutora. Na pediatria, temos tido aumento de eventos coronarianos, histórias de adolescentes atletas com eventos até fatais. Nesses casos, seriam mais por doenças de base ou também as hipertrofias ventriculares, ou as hipertrofias do ventrículo esquerdo? Bom, Isaura, normalmente, a maioria dos casos de morte súbita cardíaca em crianças e adolescentes são causadas por uma estenose aórtica. Essa é a maior causa. É muito, muito raro ser infarto. Quando é infarto, nesses casos, é por embolia, né? No adolescente, não. No adolescente, já começa o risco de infarto, em geral, por espasmo, certo? O espasmo, ele pode levar até a morte, se a artéria ficar fechada, é um infarto, né? E como todo infarto é perigoso, pode matar. E ele acontece muitas vezes num ambiente em que a pessoa não dá tempo de chegar e ela pode morrer por isso. E muitos casos, vocês sabem que está relacionado ao uso de droga, principalmente cocaína, certo? A pessoa tem uma propensão a isso e ela, diante do uso da cocaína, ela fecha a artéria, ela faz um espasmo e ela pode morrer ou ela pode chegar a tempo no hospital e a gente identifica e faz o nitrato e abre a artéria e a pessoa fica salva, né? Mas, em geral, a maior causa de morte súbita na criança e mesmo do adolescente é a estenose aórtica ou a estenose subaórtica, que é a hipertrofia, né, de VE. Essas duas coisas não é uma hipertrofia normal de VE típica da pressão alta, por exemplo. Isso não. A hipertrofia de ventrículo esquerdo, em geral, ela não dá nada agudo. Mas a hipertrofia que eu estou falando é a hipertrofia assimétrica, é aquela que fecha o local de saída do ventrículo esquerdo. Essa, que era chamada antigamente de estenose subaórtica, essa hipertrofia e a estenose aórtica são as maiores causas de morte súbita em criança e adolescente. Tá? E, normalmente, isso acontece por arritmia. É uma morte elétrica, vamos dizer assim. Tá? Bom, doutora, é isso. Os comentários aqui de como a didática da senhora é muito boa, só aumentam. A gente agradece e também agradecemos o comentário que a senhora fez no começo, de que sempre está à disposição e está nos apoiando. A gente se sente muito privilegiado por isso. Temos um dos maiores nomes da cardiologia brasileira nos ensinando com tanta maestria. Mais uma vez, em nome de toda a equipe, a gente agradece. Obrigada, gente. Foi um prazer. Pode sempre contar comigo, sempre que eu puder.
Eu tenho uma festa agora, mas eu falei para o pessoal, eu só vou chegar depois que eu der a aula. Aí eu vou para a festa agora, tá bom? Aí, aproveitem. Para você. Muito Tchau. obrigada, doutora. Tchau.